Olá, meu nome é Mariana, sou professora de português. Nossa aula hoje será sobre o arcadismo ou o setecentismo. Vamos lá? Retomando um pouquinho nossas aulas anteriores para que nos localizemos nesse período da literatura portuguesa e brasileira, vimos aí nesse primeiro círculo o mundo medieval, né, em que a expressão artística era o trovadorismo, a expressão literária, né, era o trovadorismo. Após isso, vimos o período de humanismo, o período de transição entre esse mundo medieval e o mundo moderno. Nesse mundo moderno, onde está a era clássica, vimos a primeira fase dessa era clássica, que é o classicismo ou o quinhentismo, tá? Vocês se lembram, Camões, por exemplo. Vimos na aula passada a segunda fase da era clássica, que é o barroco, né? Padre Antônio Vieira, lembram? Gregório de Matos também. E hoje veremos a terceira fase da era clássica, que é o arcadismo ou o setecentismo. Por que setecentismo? Porque ocorre ali no século XVIII, 1701 até 1800. Veremos na aula de hoje, então, o contexto em que se dá o arcadismo, né, um contexto de iluminismo, de ascensão da burguesia e de revoluções. Veremos as características desse período, né, que é, por exemplo, o bucolismo, essa direção, esse interesse às coisas da natureza, né, por exemplo, com lemas como Carpe Diem, aproveite o dia, e o retorno ao classicismo, que faz esse período também ser chamado de neoclassicismo na literatura. E por fim veremos autores como Bocage, português, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga na poesia lírica e Santa Rita Durão e Basílio da Gama na poesia épica. Comecemos então com o contexto. O arcadismo é um período que acontece no século XVIII, um século muito movimentado, um século em que há revoluções, não só a revolução industrial com o crescimento das fábricas, né, mas revoluções também políticas, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, depois a Revolução Francesa, em que os luxos da nobreza francesa, né, que eram mantidos e elevados a cada dia, né, com a miséria da população, a população vai se revoltar sob o lema de liberdade, fraternidade e igualdade. A nobreza será varrida, não só para a França, mas para o mundo inteiro. Surge um novo tempo a partir da Revolução Francesa. No Brasil, a cana-de-açúcar, os engenhos, eles já estão em decadência, tem início o ciclo do ouro, então o poder se desloca para Minas Gerais, que é onde há ouro, e também ali na mesma época a população se revolta contra a coroa portuguesa e o esquema de derrama que fazia com que o Brasil fosse obrigado a dar, né, determinada quantidade crescente aí à coroa portuguesa. Então, com a ascensão da burguesia, né, e com a nobreza, de certa forma, com aquela monarquia católica, né, que vimos na aula passada, que graçava ali, que dominava todo o período ali do século XVII, é um outro século. Século XVIII, há o crescimento da razão. A questão com Deus, ela vai perder sentido.
o homem vai novamente se voltar a si mesmo, vai buscar o prazer, vai buscar viver um dia de cada vez, vai buscar a natureza, vai se afastar daquelas dúvidas existenciais, daquela dualidade angustiante do barroco, com aquelas tintas pesadas, buscará um sentido ameno para a sua própria vida, em que, de fato, a razão, né, o iluminismo passa a ser determinante dos movimentos aí de expressão artísticos e literários. E por que arcadismo? Arcádia, como vocês podem ver aqui nesse mapinha, é uma região ali que lendária, no caso, na Grécia, ali, né, reza a lenda de que nessa região, na Grécia, viviam pastores muito felizes, tá? Que viviam de uma forma simples, sem ostentação, e que se divertiam com música, dança, poesia, celebrando o amor e o prazer, tudo isso sob ali a dominância ali, sob os cuidados do deus Pan, que é o deus dos pastores. Então, com esse nome Arcádia, os artistas imbuídos desse contexto de busca do ameno, né, e da natureza vão fundar na Itália, em 1690, a Arcádia, que é uma academia de literatura, uma academia literária para difundir esses valores neoclássicos contra aquela expressão barroca. Os portugueses, né, um pouquinho ali depois, vão olhar os italianos e vão dizer, vamos fazer o mesmo. Em 1756 é fundada a Arcádia Lusitana, tá? Nesses mesmos moldes, tá? Em 1790 é criada uma outra academia literária, a Nova Arcádia, esta contando com um grande poeta, Bocage, grande poeta português, que veremos o passant nesta aula, como vocês vão poder ver a seguir. Características do arcadismo. Vamos listar aí as características, então, desse movimento arcadismo. Primeiro é o bucolismo, tá? Eles têm um sentido bucólico da vida, que é a idealização da vida campestre, a idealização da natureza. Segunda característica, mitologia, tá? Personagens mitológicos. E por que isso acontece? Porque para ser contra os barrocos, vamos pensar na história, é preciso retomar, né, o homem, então se retorna aos clássicos. Então a mitologia aí vai retornar também, tá? Temas pastoris. O eu lírico, ele vai se expressar como sendo o pastor, né? Ele vai fingir que ele é o pastor e a amada é a pastora, tá? Muitas vezes vocês verão que esses poetas, eles utilizarão pseudônimos também. Por exemplo, Marília de Dirceu. O Dirceu não é o nome real do autor, mas é o eu lírico que está a escrever ali para Marília, que também é na obra, no poema, uma pastora. Carpe diem, aproveitar o presente, tá? Carpe diem, em latim, aproveite o dia. Então, aproveite o agora, há um retorno ao homem, tá? Então, o amanhã não vamos ficar nos perguntando como os barrocos sobre a inconstância, né? Lembra das líricas filosóficas do Gregório de Matos? Não vamos nos perguntar sobre a inconstância da vida, né? O amanhã é incerto, vamos viver e vamos
desfrutar da vida que temos, né? Então, aproveitar o momento de agora. Outro lema também é locus amenus. É a natureza vista como um ambiente ameno, tranquilo. Fugere urbem, nesta mesma toada aí, em direção à natureza, em latim, significa fugir da cidade. E o estoicismo, também característica do arcadismo, que é aquela escola filosófica que despreza a riqueza, o luxo e que convive muito bem como o filósofo que se coloca em um barril miserável, mas é ali muito feliz, desfrutando de um dia por vez. Autores e obras. Um grande poeta, né, da língua portuguesa é o senhor Manuel Maria Barbosa do Bocage, nascido em 1765, morto em 1805. Produção dele, poesia lírica e satírica também. Ele usava como pseudônimo o nome Eumano Sadino. Eumano, se vocês trocarem as letras, resulta em Manuel, né? E Sadino vem do rio Sado, que é ali onde ele nasceu, né? Assim como Camões falava do Tejo, ele fala do Sado, então Eumano Sadino. Então, a aristocracia ali no século XVIII, também em Portugal, vivia no luxo, enquanto a plebe rude vivia na pobreza. Ocorre a Revolução Francesa, né? O Luís XVI, a Maria Antonieta são decapitados e os ideais agora são de liberdade, fraternidade e igualdade. Esses ventos aí igualitários, né, vão chegar a Portugal e Bocage não poderia ficar fora dessa. Por quê? Ele era uma pessoa muito boêmia, visitava muitos cafés e uma pessoa muito capaz, muito culto. Então, nesses cafés eram aguardados os livros dos franceses, né, dos filósofos iluministas, do Diderot, né, do Rousseau, do Voltaire. E era esse o mundo ali do Bocage, que era uma pessoa extremamente ácida, com uma percepção muito aguda da sociedade, muito engraçado nos seus poemas satíricos. Em determinado momento, Portugal, a Dona Maria I, ela enlouquece, a rainha enlouquece e é implantado um estado policial com um intendente chamado Pina Manique. Com esse intendente, com esse estado policial, os livros que vinham da França, eles passam a ser proibidos. Então há uma censura e nesses cafés há os chamados moscas, que na verdade são alcaguetes, né, dedo duro, né, enfim, que ficavam ali para observar quem seria subversivo. Então nessa, o Bocage, que já tinha voltado, já tinha viajado o mundo, conheceu Moçambique, Macau, outras culturas, ele volta a Portugal, ele é preso em determinado momento por lesa majestade. E assim como Camões, que também tem uma vida atribulada, é preso, Bocage também passa por muitas dificuldades ali, por muita perseguição política, pela sua personalidade, pela sua obra. E isso em Portugal, né? Bocage, então, é o grande poeta Árcade, que, ao fim, ali, como todos os grandes, ele vai perder essas características árcades e vai, inclusive, dar sinais ali do ultrarromantismo que surgiria depois. Mas e no Brasil? Quem são os poetas árcades no Brasil?
O arcadismo no Brasil é dividido entre aqueles que escrevem poesia lírica, que é o Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga, e aqueles que escreveram, né, poemas épicos, que é o Santa Rita Durão e o Basílio da Gama. Então vamos aí ao nosso primeiro autor aí brasileiro, Arcade, o Cláudio Manuel da Costa, né? Nascido em Minas Gerais em 1729, morto em 1789, ano da Inconfidência Mineira, em Minas Gerais também, tá? Ele estudou em Coimbra, ele retorna ao Brasil e tem participação na Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira é uma revolta que não chega a acontecer, porque o governo descobre antes, né? Então ela é abortada, seus líderes são presos e o Cláudio Manuel da Costa vai nessa leva. Há documentos que dizem que teria sido suicídio, outros atestam que teria sido assassinato, né? O fato é que ele morre na cadeia, nessa prisão, né, com uma corda, um cordão no pescoço, embaixo de uma escada onde ele teria ficado preso. Mas, enfim, vamos à obra dele. Vejamos então um poema para que identifiquemos aí as características árcades em Cláudio Manuel da Costa. Sou pastor, não te nego os meus montados. São esses que aí vês, vivo contente ao trazer entre a relva florescente a doce companhia dos meus gados. Ali me ouvem os troncos namorados, em que se transformou a antiga gente. Qualquer deles o seu estrago sente, como eu sinto também os meus cuidados. Vós, ó troncos, lhes digo, que algum dia firmes vos contemplastes e seguros nos braços de uma bela companhia. Consolai-vos comigo, ó troncos duros, que eu alegre algum tempo assim me via, e hoje os tratos de amor choro perjuros. Obras poéticas de Gloucester Saturnio, que era como ele, o seu pseudônimo, tá? Gloucester Saturnio. O que vemos nesse poema, pessoal? Olha lá. Relva florescente, né? Olha a natureza aparecendo. Porque uma coisa é importante que a gente tem em mente. A gente está 1700 e qualquer coisa, tá? Brasil. Você tem uma mata exuberante ainda, né? Locais de selva ainda não desbravados. Então, esse retorno à natureza árcade, né? No Brasil é algo um pouco fora do lugar, né? Para se referir aí a uma expressão de um grande estudioso aí da literatura, no sentido de que não seria nada ameno, né, uma ida à natureza no Brasil de então, né? Então, quando se diz relva florescente, ó, troncos, né, nesse sentido que a natureza é idealizada pelos poetas árcades. Tá? Então há uma idealização sim da natureza. O que mais? Sou pastor, ó, o eu lírico pastor, né? Outra característica do arcadismo. Outro trecho, tá? De um outro poema, para que encontremos mais uma característica aí, para que possamos identificar o arcadismo aí. Já vós vistes que aos ecos magoados do Trácio Orfeu parava o mesmo vento. Da lira de Anfião ao doce assento se viram os rochedos abalados. E vemos aí de outra característica árcade.
a mitologia. Orfeu, o poeta mais talentoso de todos, né, e Anfião, aí, que tocava lira. Então, presença da mitologia, do retorno aos clássicos no arcadismo. Então, aquele foi o Cláudio Manuel da Costa. Agora, vamos ao nosso segundo poeta, o Tomás Antônio Gonzaga, tá? Com essas madeixas exuberantes que vocês podem ver nessa ilustração, certo? Ele nasceu em Portugal em 1744, mas ele vem para o Brasil em 1755, então ainda criança. Ele foi jurista, poeta, ativista político também e autor de Cartas Chilenas e de Marília de Dirceu, a famosa Marília de Dirceu. O que aconteceu é que em 1786 começou a surgir ali na cidade manuscritos anônimos, tá, contra o governador Luiz da Cunha Menezes. São cartas, então poemas epistolares satíricos, são cartas em forma de poemas contra esse governador Luiz da Cunha Menezes, né, satíricos. Então, são 13 cartas que foram publicadas desta forma, na forma de panfletos distribuídas pelas ruas, né, e em decassílabos sem rima, né, nesse tom de sátira, né, e o governador ali, o Cunha Menezes, é o fanfarrão nessas cartas chilenas de Tomás Antônio Gonzaga. Ele também, além da poesia lírica satírica, ele fez poesia lírica amorosa, né? Marília de Dirceu, é essa obra, tá, do Tomás Antônio Gonzaga. Quem é o Dirceu? Seria ele. Quem é a Marília? A sua noiva. Ele era funcionário público, ela era de uma família mais rica que a dele, a família era contra que ele era funcionário público, podia ser deslocado para outro lugar, por exemplo, para a Bahia. Então a família era contrária, mas enfim, eles ficaram noivos e a Marília de Dirceu é para esta, né, que se chamava Maria Doroteia Joaquina de Seixas. Agora a história é a seguinte, né, como todos os outros poetas, tem a parte da prisão, né, e da perseguição política. Ele participa da Inconfidência Mineira, ele é preso também, ele passa 3 anos numa prisão no Rio de Janeiro, na Ilha das Cobras, na fortaleza da Ilha das Cobras. Ele é degredado para Moçambique, né, é mandado para fora do país, essa era uma pena aplicada à época muito comumente. E quando ele está em Moçambique, nesse mesmo ano, 1792, é publicada em Lisboa essa primeira parte, que são 33 poemas desse livro Marília de Dirceu. Então ele é separado, né, o Tomás Antônio Gonzaga, ele é separado da Maria Doroteia. Ele vai trabalhar, viver a vida dele, trabalhar como advogado e vai se hospedar na casa de um mercador de escravos. Casará com a filha desse mercador de escravos e terá filhos, enfim, fará a sua vida por lá, né? Ao contrário do Cláudio Manuel da Costa, que ficou e matou-se ou foi assassinado na prisão. Então o Tomás Antônio Gonzaga tem aí melhor sorte, certo? E vamos conhecer sua famosíssima Marília de Dirceu. O poeta modernista Manuel Bandeira dizia ser este, que leremos a seguir, um dos melhores poemas do Tomás Antônio Gonzaga, de quem era fã.
E realmente é um poema muito bonito, vamos ver. Tu não verás, Marília, sem cativos tirarem o cascalho e a rica terra, ou dos cercos dos rios caudalosos ou da minada serra. Não verás separar ao hábio negro do pesado esmeril a grossa areia, e já brilharem os granetes de ouro no fundo da bateira. Não verás derrubar os virgens matos, queimar as capoeiras ainda novas, servir de adubo a terra a fértil cinza, lançar os grãos nas covas. Não verás enrolar negros pacotes das secas folhas do cheiroso fumo, nem espremer entre as dentadas rodas da doce cana o sumo. Verás em cima da espaçosa mesa altos volumes de enredados feitos. Ver-me-ás folhear os grandes livros e decidir os pleitos. Enquanto resolver os meus consultos, tu me farás gostosa companhia, lendo os fastos da sábia, mestra história e os cantos da poesia. Lerás em alta voz a imagem bela, eu, vendo que lhe dás o justo apreço, gostoso tornarei a ler de novo o cansado processo. Se encontrares louvado uma beleza, Marília, não lhes invejes a ventura, que tens quem leve a mais remota idade a tua formosura. Né? Então ele retrata aí um amor a Marília, se imagina numa mesa lendo processos, né? Funcionário público aí, jurista, trabalhando e ali na companhia da Marília. Antônio Cândido vai apontar, né, o que de Árcade tem em Marília de Dirceu. Vamos ler, que também é importante. O arcadismo encontrou no Brasil a mais alta expressão. Na sua obra há um aspecto de erotismo frívolo, né? Racional, eu poderia dizer assim, expresso principalmente nas poesias de metro curto, anacreônticas em grande parte, celebrando a namorada, depois noiva, sob o nome pastoral de Marília. Mas ela vale, sobretudo, pelas de metro longo, voltadas para a expressão lírica da sua própria personalidade. Nelas, com admirável simplicidade e nobreza, traça um roteiro das suas preocupações, da sua visão de mundo e, depois de preso, do seu otimismo estoico. Depois de preso, Tomás Antônio Gonzaga continua escrevendo Marília de Dirceu, e aí o Antônio Cândido aponta que há mesmo preso um otimismo, né, estoico ali, de aproveitar o dia e de não ligar para luxos e para nada de supérfluo. Então esses foram os dois representantes da poesia lírica, Árcade brasileira, né, Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. Vamos agora à poesia épica, tá? Frei José de Santa Rita Durão. Ele estudou em colégio jesuíta, mas ele era agostiniano, ele se tornou agostiniano, tá? Ele formou-se em Coimbra. Com relação à sua obra, então ele faz um livro de poemas épicos ao estilo de Camões, dos Lusíadas. São 10 cantos dedicados a Diogo Álvares Correia, que é uma figura importante ali no processo de ocupação da Bahia, né? E nesses poemas, o Diogo, né, essa personalidade, ele é o Caramuru, tá? Que é um náufrago português que vai viver no meio dos tupinambás, né? Então tem toda aquela, ele é apresentado como tendo ações virtuosas, né? Ele se apaixona por uma índia, que é a Paraguaçu, com quem se casa, né? Então o modelo aí
de Camões para a poesia épica do arcadismo brasileiro, Frei José de Santa Rita Durão. O segundo autor da épica do arcadismo brasileiro é o Basílio da Gama, tá? O Basílio da Gama, ele estudou no Colégio dos Jesuítas do Rio de Janeiro, morou em Roma, ele volta para o Brasil. Em uma viagem, ele é detido em Lisboa, acusado de ser simpático aos jesuítas. Com a perseguição que o Marquês de Pombal, com suas reformas pombalinas, com sua racionalização do Estado, que acaba com a Companhia de Jesus, que proíbe os jesuítas em suas ações, com o monopólio ali da questão indígena no Brasil, né? Então, o que ocorre é que os jesuítas passam a ser perseguidos, né? E o Basílio da Gama, que estudou no Colégio dos Jesuítas no Rio de Janeiro, ele, para manter a sua fé, ele sai do Brasil, vai até Roma, né? Ali para ficar sob a proteção ali da Igreja Católica, mas ele volta ao Brasil, e, enfim, viaja pelo mundo, e no retorno a Lisboa, acusado de ser simpático aos jesuítas, ele é detido, ele é preso, ele tem uma pena comutada para o degredo, para ele sair, né, lá de Portugal, mas ele não quer, né, o degredo. Então, ele, para evitar isso, ele escreve este livro, que é O Uruguai, em que ele fala do irmão do Marquês de Pombal. Ele vai fazer uma média com o Marquês de Pombal, né? Os índios são vistos pelo Basílio da Gama com simpatia, né? Como vencidos ali, mas com simpatia. Os jesuítas são vistos como oportunistas, né, interesseiros ali. Então ele escreve um livro falando mal dos jesuítas, exaltando o Marquês de Pombal, né, para evitar as consequências ali da sua prisão, seu degredo. Ele realiza esse livro, O Uruguai. O arcadismo é isso, essa busca pela simplicidade, pela natureza, pelo locus amenus. Vimos aí como o contexto histórico influencia na produção de determinados autores. Vamos então a um quadro resumo desse período para que fixemos os conteúdos vistos na aula de hoje. Contexto: iluminismo, enciclopedismo, despotismo esclarecido, aliança entre reis e burguesia, formação da ideologia burguesa, características literárias, uso de pseudônimos pastoris, fundação de Arcádias, que eram academias literárias, racionalismo, né, neoclassicismo, lemas árcades como Carpe Diem, que é aproveite o dia, Fugerem Urbem, fuja da cidade, Inutilia Truncati, que é cortar o inútil. Autores e obras: o Bocage, com rimas. No Brasil, poesia lírica, Cláudio Manuel da Costa, com obras poéticas e Vila Rica. E Tomás Antônio Gonzaga, com Cartas Chilenas e Marília de Dirceu. Na poesia épica, o Frei José de Santa Rita Durão, com o Caramuru, e o Basílio da Gama, com o Uruguai. Essas foram as referências bibliográficas da aula de hoje. É isso então, pessoal. Bons estudos e até a próxima!